Lisboa acorda lentamente sob uma névoa densa que sobe do rio Tejo. As ruas de paralelepípedos de Alfama ainda guardam a umidade da noite anterior, refletindo a luz pálida dos candeeiros que teimam em não se apagar. Inês caminha com passos lentos, o som dos seus sapatos de sola dura ecoando contra as fachadas cobertas de azulejos azuis e brancos. Ela carrega consigo o peso de uma saudade que não tem nome, um vazio que nem o restauro meticuloso de cerâmicas antigas no Museu Nacional do Azulejo consegue preencher. Inês é uma mulher de silêncios profundos e olhos que parecem guardar o brilho de 1000 fados tristes. No outro lado da cidade, num apartamento moderno com vista para a Ponte 25 de Abril, João observa o horizonte. Ele regressou a Portugal depois de 10 anos em Londres, fugindo de memórias que o perseguiam como sombras persistentes. João é um arquiteto de renome, mas a sua estrutura interna está em ruínas. Ele carrega uma culpa que o tempo não conseguiu corroer, um segredo que o obrigou a exilar-se da própria vida. O destino, no entanto, tem fios invisíveis que se cruzam nas esquinas apertadas da capital portuguesa. O primeiro encontro acontece num final de tarde chuvoso no miradouro de Santa Luzia. Inês está parada sob o arco de videiras, observando os telhados vermelhos da cidade. A chuva começa a cair com mais força, e ela percebe que esqueceu o seu guarda-chuva no ateliê. De repente, a água para de atingi-la. Ela olha para cima e vê um tecido azul escuro sobre a sua cabeça. Ao seu lado, um homem alto, de olhar melancólico e ombros largos, segura o guarda-chuva com uma mão firme, enquanto a outra repousa no bolso do sobretudo cinzento. A chuva de Lisboa é traiçoeira. Num momento é apenas fumo, no outro é um dilúvio. Se não se importar, posso acompanhá-la até um lugar mais abrigado. Obrigada. Eu perdi-me nos meus pensamentos e não notei o céu a fechar-se. É estranho como esta cidade nos faz esquecer do mundo exterior. Eles caminham em silêncio por alguns minutos, o som da chuva batendo no guarda-chuva criando uma bolha de intimidade forçada. Há algo no modo como João caminha, uma hesitação quase imperceptível, que desperta em Inês uma curiosidade que ela pensava estar morta. João, por sua vez, sente o perfume suave de Inês, algo que lembra alfazema e terra molhada, e o seu coração, endurecido por anos de negação, vacila por um breve instante. Vive aqui há muito tempo, a vida inteira. Saí apenas para estudar, mas o Tejo sempre me chamou de volta. Há algo nas pedras desta cidade que me pertence. E o senhor? O seu sotaque tem o travo de quem andou longe. Estive fora 10 anos. Mas descobri que não importa a distância, os fantasmas sabem nadar e atravessam oceanos. Chame-me apenas João, por favor, eu sou a Inês. E tem razão, João. Os fantasmas são os únicos habitantes de Lisboa que nunca precisam de visto. Nas semanas seguintes, o que começou como um encontro fortuito transforma-se num ritual. Eles encontram-se em cafés históricos do Chiado, partilham pastéis de nata ainda quentes e caminham pelas margens do rio em Belém. João sente-se renascer na presença de Inês. Ela é a luz suave que começa a dissipar a sua escuridão. Inês, por sua vez, sente que João é a peça que faltava no seu puzzle quebrado. Ela conta-lhe sobre a sua paixão por recuperar o que está partido, sobre como cada pedaço de azulejo tem uma história que merece ser preservada. Às vezes, João, o restauro não é sobre tornar algo novo outra vez. É sobre honrar a cicatriz. Uma peça colada tem mais valor porque sobreviveu ao trauma da queda. E se a queda tiver sido causada por alguém? E se o dano for irreparável, nada é verdadeiramente irreparável se houver paciência e verdade. Por que pergunta isso com tanta tristeza nos olhos? João desvia o olhar, focando-se num barco que desliza lentamente pelo Tejo. Ele sente o segredo a queimar-lhe a garganta. Ele quer contar-lhe tudo, quer confessar que a sua partida para Londres não foi uma escolha de carreira, mas uma fuga desesperada. Mas o medo de perder o único raio de sol que recebeu em uma década é maior do que a necessidade de redenção. O Homens floresce como as jacarandás em maio, cobrindo a cidade de lilás. O primeiro beijo acontece à porta do prédio de Inês, na Madragoa, um toque suave que carrega a promessa de um futuro que ambos desejam, mas que João sabe ser um terreno minado. A reviravolta cruel do destino manifesta-se numa noite de fado. Inês convida João para uma pequena casa de fados em Alfama, onde uma amiga sua irá cantar.
O ambiente é carregado de fumo de velas e o cheiro a vinho tinto. Nas paredes, fotografias antigas da zona e dos seus moradores. Enquanto esperam pela música, Inês mostra a João uma pequena fotografia que traz sempre no medalhão que usa ao pescoço. Este era o meu irmão, Tiago. Ele era a pessoa mais alegre que eu conhecia. Ele morreu há 10 anos, exatamente nesta semana. Foi um atropelamento com fuga, aqui mesmo em Lisboa, na noite de Santo Antônio. O culpado nunca foi apanhado. Foi por causa dele que me tornei restauradora. Queria consertar o mundo que foi quebrado naquela noite. O sangue de João gela. Ele sente o mundo girar e a música do fado que começa a soar ao fundo parece um grito de condenação. Ele reconhece o rosto na fotografia, não porque o conhecesse em vida, mas porque aquele rosto o perseguiu em todos os pesadelos da última década. Ele era o jovem que atravessou a rua rindo, na noite em que João, jovem, imprudente sob pressão do pai influente para chegar rápido a um evento, não travou a tempo. O pai de João usara todo o seu poder para apagar os rastros, esconder o carro e mandar o filho para o estrangeiro antes que a polícia pudesse fazer perguntas. 10 anos. Na noite de Santo Antônio, sim. Ele tinha apenas 20 anos. A minha família nunca recuperou. A justiça falhou-nos, João. Às vezes, olho para cada homem da tua idade e pergunto-me se ele sabe o que nos tirou. Mas contigo é diferente. Tu trouxeste-me a paz que eu achei que nunca mais teria. João levanta-se bruscamente, derrubando o copo de vinho. O líquido vermelho espalha-se pela toalha branca como sangue fresco. Ele não consegue respirar. O peso da ironia divina é insuportável. Ele está apaixonado pela irmã do homem que matou. A mulher que ele quer proteger é a mesma cuja vida ele destruiu. Eu preciso de sair. Peço desculpa, Inês. Eu não me sinto bem. Ele foge para a noite fria, deixando Inês confusa e ferida no meio da melancolia do fado. João caminha sem rumo pelas ruas íngremes, sentindo que o destino se ri da sua miséria. Ele tenta convencer-se de que pode continuar a esconder a verdade, que o amor deles é forte o suficiente para ignorar o passado. Mas cada vez que fecha os olhos, vê o brilho dos azulejos que Inês tanto ama e a imagem do seu irmão caído no asfalto molhado. Inês não desiste facilmente. No dia seguinte, ela vai ao escritório de João. Ela encontra-o rodeado de plantas e maquetes, mas o seu rosto parece o de um homem que envelheceu 20 anos numa noite. A tensão no ar é palpável. O que aconteceu ontem, João? Tu fugiste como se tivesses visto um monstro. Se o problema é a minha história, se a minha dor te assusta, diz-me. Eu aguento a verdade, mas não aguento o silêncio. Inês, há coisas que são melhores se ficarem no escuro. Tu falaste sobre restaurar o que está partido, mas há vidros que se transformaram em pó. Não há cola no mundo que os traga de volta. Tu estás a esconder algo. Eu vejo-o nos teus olhos desde o primeiro dia, mas achei que era apenas tristeza. Agora percebo que é medo. Do que é que tens medo, João? De mim? Ou de ti próprio? Tenho medo da justiça que pediste ontem à noite. Tenho medo de que a paz que encontraste comigo seja o teu maior pesadelo. Inês, eu não voltei para Lisboa para encontrar o amor. Voltei porque não conseguia mais fugir do que fiz naquela noite de Santo Antônio. O silêncio que se segue é absoluto. O som do trânsito na Avenida da Liberdade parece vir de outro planeta. Inês recua um passo, a sua mão subindo instintivamente ao medalhão no pescoço. A compreensão começa a infiltrar-se na sua mente, uma realização lenta e dolorosa que lhe rouba o ar. O que estás a dizer? João, olha para mim e diz que não é o que eu estou a pensar. Diz que é uma coincidência cruel, mas que não foste tu. Eu era jovem. O meu pai. Ele disse que resolveria tudo. Eu estava em pânico. Fugi como um cobarde e passei cada segundo dos últimos 10 anos a morrer por dentro. Quando te conheci, eu não sabia. Juro pela minha alma que não sabia quem tu eras. Mas quando vi a fotografia do Tiago, o mundo desabou. Tu mataste o meu irmão. O homem que eu amo é o assassino do meu Tiago. Tu deixaste-o lá, João. Ele podia ter sobrevivido se tu tivesses parado. Nós podíamos ter tido mais tempo com ele, eu sei. Não há desculpa. Eu daria a minha vida para mudar aquele segundo. Podes odiar-me, podes chamar a polícia, podes fazer o que quiseres. Eu mereço tudo. Mas a única coisa que não é mentira nesta história toda é o que eu sinto por ti. Como te atreves a falar de amor? O teu amor é construído sobre o cadáver do meu irmão. Cada beijo que me deste, cada palavra doce.
Tudo isso me faz querer gritar. Tu não és um homem, João. És apenas uma sombra que se aproveitou da minha luz. Inês sai do escritório, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Ela corre pelas ruas de Lisboa, a cidade que antes parecia um abraço e que agora se assemelha a uma prisão de recordações. Ela sente-se suja, traída pelo destino e pelo próprio coração. João não tenta segui-la desta vez. Ele cai de joelhos no chão de madeira, o choro silencioso de um homem que perdeu a sua única hipótese de redenção. Os meses passam. Lisboa veste-se com as cores do outono. Inês entrega-se obsessivamente ao trabalho no museu. Ela tenta odiar João com todas as suas forças, mas a memória da bondade que ele lhe mostrou entra em conflito com o crime que ele cometeu. Ela descobre, através de notícias, que João se entregou voluntariamente às autoridades. O caso, embora prescrito para alguns efeitos penais, torna-se um escândalo público. Ele não se defende. Ele aceita a condenação social e a perda da sua carreira com uma passividade assustadora. Numa tarde de céu cinzento, Inês recebe uma carta. É de João, escrita da prisão onde aguarda o desfecho do processo civil que ele próprio insistiu em abrir para indenizar a família de Inês, embora saiba que dinheiro nenhum serve de consolo. Narrador lê a carta. Inês, não escrevo para pedir perdão, porque eu próprio não me perdoo. Escrevo para te dizer que o restauro de que falaste finalmente começou em mim. A verdade é a única cola que restou. Eu aceitei a minha escuridão para que tu possas, finalmente, viver na luz sem a sombra do mistério que rodeou o teu irmão. Lisboa continua linda, tenho certeza, mas a beleza dela agora pertence-te inteiramente. Eu sou apenas um azulejo partido que não merece ser colado. Inês caminha até ao miradouro de Santa Luzia, o lugar onde tudo começou. Ela olha para o Tejo e sente uma estranha calma. A raiva que a consumia transformou-se em algo mais complexo. Ela percebe que o destino não os uniu apenas para punir, mas para que a verdade finalmente viesse ao de cima. Ela retira o medalhão do pescoço e observa a foto de Tiago. Ele entregou-se, Tiago. Ele não fugiu desta vez. Ela não sabe se algum dia poderá perdoar João. O perdão é um caminho longo e íngreme, muito mais difícil de subir do que as colinas de Lisboa. Mas, pela primeira vez em 10 anos, o peso no seu peito parece um pouco mais leve. Ela observa um casal de turistas partilhando um guarda-chuva sob a chuva fina que começa a cair. Inês fecha os olhos e deixa que a água lave o resto das suas lágrimas. O amor deles foi uma tragédia escrita nas pedras da cidade, um fado que precisava ser cantado até o fim para que o silêncio pudesse, finalmente, trazer a paz. João, na sua cela, e Inês, na sua liberdade tingida de saudade, continuam ligados pelo fio invisível daquela noite de Santo Antônio, mas agora, o fio não é mais uma armadilha, mas uma ponte para uma possível, embora distante, cura. Lisboa continua eterna, guardando os segredos dos amantes e as confissões dos pecadores, enquanto o sol, por fim, rompe as nuvens sobre o rio. Uma história emocionante sobre culpa, redenção e a força do destino nas ladeiras de Alfama. Será o perdão capaz de restaurar um coração quebrado pelo crime de quem mais se ama? Inspirado no estilo dos grandes dramas coreanos, este conto explora as profundezas da alma humana num cenário onde o fado e a saudade ditam as regras do coração.